Na manhã desta quinta-feira, Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, falou ao programa Futebol, Alegria do Povo na Rádio Grenal sobre alguns temas ligados à seleção brasileira. E ele disse que o Dorival Júnior é o bola da vez. Foi a declaração dele, abre aspas. Dorival Júnior é o bola da vez para assumir a seleção depois da Copa do Mundo. Salve nação, saudações rubro-negras, separei para vocês um trechinho do bate-pronto da Jovem Pan Esportes falando do nosso Flamengo, falando de Yuri Alberto e Gabigol, é isso aí, Yuri Alberto deu uma entrevista que eu já trouxe aqui no canal, tá aqui no canal, ele falando da final da Copa do Brasil, falando sobre Gabigol, quando o Gabigol fez o gol de pênalti, a reação da torcida, um vídeo muito bacana, tá aqui no nosso canal essa entrevista do Yuri Alberto ao Podpah. E também aqui o pessoal da Jovem Pan vai falar sobre Dorival Júnior na seleção brasileira. Tem um dirigente, tem um vice-presidente, se eu não me engano, da CBF que indica que Dorival Júnior está no radar da CBF. Será que Dorival vai parar dirigindo a seleção o ano que vem? Será, galera? É isso aí. Muito bem, os créditos de vídeo é da Pan, link na descrição, canal Jovem Pan Esportes. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui então esse corte que eu fiz para vocês. Simbora! Algo que foi muito comentado nos programas aqui da Jovem Pan durante a final da Copa do Brasil foi o fator decisivo do Gabigol na decisão do Maracanã. Toda a frieza do Gabigol. E ontem, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi ao Podpah Podcast, que é apresentado pelo Igão e o Mítico, né? Forte abraço para os dois. E comentou sobre o momento que foi uma virada para a equipe rubro-negra dentro da partida. A gente tem a fala do Yuri Alberto para trazer aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo estavam com os olhos desse tamanho, né? Um gesto de assustado. Estádio em silêncio. Aí, o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo. Inflamou a torcida. Ele é F. Fecha aspas. Yuri Alberto, atacante do Corinthians, falando sobre o fator Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil. E aí, Mauro César, essa declaração aqui tá dando o que falar do Yuri Alberto ao Podpah. A gente tem 1 minuto e 40 para voltar na Rádio Jovem Pan. Mauro César. Eu acho que ele só repetiu aquilo que muita gente comentou naquela semana daquele jogo, né? É só uma visão de quem estava dentro do campo sobre algo que todo mundo viu pela televisão ou no estádio. A reação da torcida depois do momento que o Gabriel comemorou ali que se ele perde ali, o Corinthians era campeão, né? Era a última cobrança. Então ele iguala, né? Porque o Fagner já tinha perdido, então vão para as cobranças isoladas, né? Não mais a série de 5, e aí o Matheus Vital perde, o Rodinei converte. Mas ele, assim, isso foi amplamente falado. É um jogador adversário em campo que confirmou aquilo que a gente suspeitou. Ele também teve essa mesma percepção de dentro de campo. Muitas pessoas que estiveram no estádio naquele dia, inclusive o nosso pilhado aqui, o Thiago Asmar, citaram que esse foi o momento de virada do Flamengo naquela disputa de pênaltis. E esse relato aí do Yuri é algo que, sei lá, atribui mais valor ainda ao que foi feito pelo Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil, Vamp? Também, né? Não só isso diante do Corinthians, né? Como o Maldo falou, se ele perde, o Corinthians ganharia o título, ele sendo o principal jogador do time, como também teve o jogo da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Sim. Ele fala, agora vão ter que ir lá no inferno, incender, quer dizer, o Gabigol tem isso com ele, né? Tá conquistando tudo com o Flamengo, né? Eu lamento muito, eu gosto muito dele, assim, como jogador, não conheço nada, acho que poderia estar tranquilo ali no grupo dos 26, não tá, e a bola que segue, vida para frente, mas ele fez a diferença. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui sobre essa fala do Yuri Alberto, né? Falou sobre o Gabigol, exaltou ele por conta do pênalti, devia ser fã dele também, né? Devia ser fã também, né? Que é do Santos, né? Que é do Santos, né? Sim, os dois. A sequência vem ali. É verdade. Yuri Alberto e Gabigol. Para você, Vanderlei Nogueira, essa declaração aqui do Yuri Alberto, que eu vou repetir para quem está no rádio, né?
Aqui de novo, abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo com os olhos desse tamanho, né? Assustados. Estádio em silêncio. Aí o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo, inflamou a torcida. Ele é F. fecha aspas, a declaração do Yuri Alberto no Podpah Podcast. Vanderlei. Foi ótimo para o Gabigol e foi muito legal o Yuri Alberto dar esse registro. A página está virada, o título já foi liquidado, ele está sendo muito competente, não se sabe se ele vai continuar no Corinthians ou não, e ele reconhece aquilo que nós falamos aqui, todo mundo falou. Além da qualidade jogando futebol, é um personagem, ele consegue se comunicar com muita facilidade com a torcida do Flamengo e acordou a torcida naquele instante, arranjou uma fumaça para cima do Corinthians. Foi muito legal, bacana. Foi quando você é elogiado por quem não é do seu círculo, que não é o caso, que é o caso, se fosse elogiado por alguém do Flamengo, tem tudo a ver, mas é adversário, joga na posição dele e faz um elogio desse pela importância de um gesto praticado, acho muito legal. Por exemplo, né, Bruno, o Fábio Piperno, ele já falou várias vezes aqui na bancada do Bate-Pronto que ele acha que o Yuri Alberto pode ser um nome para a seleção nesse próximo ciclo de Copa. A gente também vive falando sobre o Gabigol na seleção, que ele poderia estar entre os convocados para essa Copa do Mundo. Então são dois atacantes, os dois vieram do Santos, né, revelações do Santos, mas que disputam posição, né, são concorrentes, né, e aí eu acho que essa fala do Yuri Alberto é bacana, né, Bruno? Eles podem, quem sabe, no próximo ciclo de Copa estarem ali presentes, né, vamos ver o que vai acontecer, são dois jovens ainda, o Gabigol ainda é jovem, que são atacantes e muito bons, eu gosto dos dois. Mas o Gabigol ele tem muita identidade com a torcida do Flamengo, né? Não só porque ele faz gol, porque ele é decisivo, ele ganha título, claro que isso é fundamental, mas assim como vários outros, assim, em relação ao seu clube, que eu acho que o clube ele tem muito a identidade do que os rivais falam dele. O que os rivais falam do Gabigol? Falam que ele é marrento, que ele é chato. O que os rivais falam do torcedor do Flamengo? As mesmas coisas. Aí eu falo, o São Paulo, o que os rivais falam do São Paulo quando o São Paulo tá bem? O São Paulino é arrogante, o São Paulino acha que é maior que todos. O que os rivais falam do Rogério Ceni? É a mesma coisa, não tô nem dizendo que é justo ou não, tô dizendo o rótulo que os rivais mostram. Então o Rogério tem muita identificação com o São Paulo, porque ele tem o mesmo jeito, né? As pessoas veem o torcedor do São Paulo como vem o Rogério. E acho que vem um pouco o Gabigol como vem o torcedor do Flamengo, vem um pouco o Dudu como vem o torcedor do Palmeiras. O que fala? Que o palmeirense reclama, que é chato. E o Dudu eles falam a mesma coisa. Então, que o Dudu reclama, que ele é chato, que ele vai lá, insiste, e discute, briga. Então ele tem uma identidade, assim. Acho que o Gabigol, ele tem uma identificação muito grande. Eu gosto muito do Gabigol. Acho que o Gabigol é um cara... que é um ídolo mesmo aqui no futebol brasileiro, e o ídolo ele é raro. Acho que o torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, claro que ele gosta do Everton Ribeiro, claro que ele gosta do Arrascaeta, mas acho que o Gabigol tem uma identificação um pouco diferente. Acho que não é só no campo, você pode até achar, eu acho que o Arrascaeta é melhor que o Gabigol, mas acho que o Gabigol ele tem uma identificação de comunicação, assim, do jeito de ser com a torcida do Flamengo. Até nessa coisa, o Vampeta lembrou o episódio contra o Atlético Mineiro ali, aí vocês vão ver o inferno. Acho que o torcedor se identifica muito ali. Eu acho que eu vejo o Gabigol muito Flamengo. Apesar de ele ter jogado no Santos, às vezes você até esquece isso, né? Ele virou muito Flamengo, né? Virou... O Dudu jogou no Grêmio e no Cruzeiro, mas você lembra, o Dudu é do Palmeiras, você nem lembra que ele jogou nos outros. Então, acho que o Gabigol ele chegou nesse ponto, que você nem lembra mais da passagem dele no Santos, e olha que ele fez, acho que 70 gols pelo Santos. Mas você acaba nem lembrando mais. Ele virou o cara do Flamengo, né? Ele tem uma identidade enorme. Né? É verdade. E por falar em Gabigol, Flamengo, na manhã desta quinta-feira, Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, falou ao programa Futebol, Alegria do Povo na Rádio Grenal sobre alguns temas ligados à seleção brasileira. E ele disse que o Dorival Júnior é o bola da vez. Foi a declaração dele, abre aspas. Dorival Júnior é o bola da vez para assumir a seleção depois da Copa do Mundo. Ele chegou a falar também sobre Pepe Guardiola. Ele disse aqui, abre aspas, fizemos uma consulta pelo Guardiola e ele aceitaria treinar a seleção. Porém, o salário de 24 milhões de euros por ano é impagável. A gente está falando de 135 milhões de reais aí nessa conversão. Então, Dorival Júnior
o vice-presidente da CBF comentando que ele é o bola da vez, Mauro César Pereira. E também nos bastidores muito se fala, até você trouxe uma informação, né, da renovação de contrato do Dorival com o Flamengo. Pô, essa grana aí dá o quê? Uns 11 milhões por mês? Dá uma choradinha e cai para 10, né? A CBF não consegue pagar não, mas 10 milhões por mês ao Guardiola? Consegue, né? Discutindo, depende. Já não paga salário do jogador, porque só paga ali a do parte, né, quando é convocado. Depende do horário de trabalho. É. Vai chegar a que horas? Isso. Sai que horas? Isso. Entendeu? Tem tudo Ponto isso. eletrônico pro Guardiola também, acho que é importante. Dedo. E nada de cascata. Tem que bater o dedão lá. Eu acho, nem dá para discutir. É uma possibilidade de contratar o Guardiola para treinar, seja lá o que for. Resumindo isso, a questão financeira, né? Claro que envolveria muito mais do que a questão financeira. Claro. Ele não precisa disso. Ele já ganha a fortuna onde ele quiser. Então, ele seria atraído por uma questão esportiva, um projeto legal e tal. Saber qual é o trabalho. Não consigo imaginar um técnico de ponta treinando seleção. Seleção é para técnicos que não fazem parte da chamada elite dos treinadores, porque é secundário. Fica um tempão sem trabalhar, não aparece, não se desenvolve um trabalho mais consistente, porque você não treina os jogadores o tempo todo, você tem os caras durante um tempo. Aí você começou a encontrar um time, na outra convocação, um cara fundamental lá no seu sistema de jogo que você machucou. Aí você não pode treinar com um cara, tem que arrumar um outro. É um trabalho diferente daquele que os grandes treinadores fazem com sequência, com tempo, né? Então, acho que não faz muito sentido. E acho que a CBF, a gente falou isso aqui ontem, vai ficar vazando nomes para testar a receptividade das pessoas. Fica vazando nome. Aí alguém vaza o nome do Mano Menezes por intermédio do Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro dá a declaração. Aí todo mundo é o Mano Menezes. No dia seguinte, aí vem o Loveleto, Dorival aí e tal. Aí amanhã um outro nome. E assim vai, Amanhã se aparecer o Diniz, não se surpreenda. Amanhã ou depois, né? Alguém fala o nome do Diniz aí, ou de outros técnicos. Cuca renasce. O Cuca! Mas o Cuca também foi mal. Não, mas ano passado ele foi bem. Tem gente que gosta. Sempre tem uma historinha assim, né? O fato é que eles vão ficar especulando e vão isso, como eu falei aqui ontem, isso será um trunfo para a CBF, para que ela possa gerar factoides sobre o substituto do Tite, no momento em que o Brasil for eliminado da Copa se não for campeão. O Brasil é eliminado, você passa a ter... Quem é o técnico? E fica especulando em cima disso, um dia anuncia o campeoníssimo que vai substituir o técnico da seleção e a vida segue. Então, até em cima disso, ele falou também sobre o Tite. Abre aspas. Se vencermos a Copa, iremos fazer de tudo para o Tite permanecer no comando da seleção brasileira. Como diria Mauro Betting, tudo pode acontecer. Então o Dorival Júnior é a pode bola ser da vez, Guardiola, mas se o Brasil ganhar, o Tite vai ser permanecer. a continuação do Tite. Agora, vamos admitir que Dorival aceite. Agora, já completando 44 anos, não mais 43, Abel Ferreira esteja à disposição. Quer dizer, eu acho que é um festival de cascatas, né? E outra coisa, a CBF tem 8 vice-presidentes, né? Esse é um dos 8. Tem 8, não sei para que tem. Sabe que é por questão política, é um de cada estado. Enfim, o Noveleto foi presidente da Federação Gaúcha por muito tempo. Então, assim, são 8 vice-presidentes. Eu duvido que os 8 têm influência. Aí você entrevista o cara fala. Então, assim, o que o Mauro falou faz muito sentido, né? Vão jogar, testar reação, aí vão segurar. Eu acho que eles não vão definir técnico nenhum antes da Copa. Vai ser para depois, vai criar um fato novo ali, uma notícia diferente. Acho que vai ser muito de acordo com o que as opiniões estiverem, a opinião pública depois da Copa, ganhando, perdendo. Se ganhar, a opinião pública vai estar falando de uma maneira, se perder vai ser de outra. E eles vão Quando a Copa encaixar. só volta a jogar lá para março, fevereiro, né? Provavelmente, acho que nem tem ainda uma data, mas deve ser por aí. E agora tem mais uma sensação, né? Sensação. Vivo de sensações, né, Bruno? Sim. A sensação, a chance de surgir um outro técnico da seleção brasileira neste ano é 0. A sensação que eu tenho. Depois do dia 1º de janeiro, vou repetir, depois do dia 1º de janeiro, é muito possível que aí sim surja o nome do novo treinador. Mas antes de 1º de janeiro, não vejo a menor possibilidade da política CBF Os caras resolve tudo no primeiro do ano. Primeiro do ano, no Natal, que ele come e bebe e tal, dependendo do que vai a Copa do Mundo, vamos sentar, a galera, eu indiquei.
Tá aí, galera, vídeo top, tudo que eles falaram sobre o nosso Flamengo, falando de final de Copa do Brasil, do que disse Yuri Alberto, né? Falando ali do caso de Gabigol que é decisivo, foi lá, cobrou o pênalti e vencemos aí a Copa do Brasil, tetracampeonato em cima do Corinthians. Falando também sobre Dorival Júnior na seleção brasileira. Será? Será que o Dorival Júnior é o nome mais cotado no momento, é o favorito para assumir a seleção brasileira? Mas e o Flamengo? Se ele for, a gente fica sem técnico, e daí, cara? Galera, é o seguinte, vamos aguardar, são só rumores, são especulações. Vamos aguardar, o tempo dirá quem será o técnico da seleção brasileira. Dorival Júnior que está renovando com o Flamengo, né? Ou já renovou ou está renovando com o Flamengo. Beleza? Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!